Sejam muito bem-vindos ao webcast dedicado ao tema do AEC Accelerator, aqui com vista ao ano de 2026, e focando no que muda para este novo ano e como preparar uma candidatura. Hoje vamos explorar então todo o universo associado ao AEC Accelerator e também, portanto, este é o programa de financiamento de referência no âmbito da Horizonte Europa para startups, PME, Deep Tech, com soluções altamente disruptivas. Portanto, o objetivo de hoje é fazer um pouco também uma revisão deste programa de financiamento com vista ao próximo ano e focando as mudanças, as alterações que estão agora então em vigor. O meu nome é Maria Macedo e vou acompanhar-vos então aqui no webcast e relembro que durante a sessão poderão colocar as vossas questões no chat para que entretanto possamos responder às mesmas. Vamos então dar início. Dizendo também aqui em primeiro lugar, vamos focar obviamente o AEC Accelerator e as suas alterações, mas vamos abordar também aqui de forma mais genérica e abrangente neste início as novidades do programa de trabalhos do AEC em si, portanto do programa onde depois se integra o AEC Accelerator. E portanto gosto sempre de apresentar este esquema que apresenta aqui todas as interações do programa AEC e também de alguns mecanismos satélite, digamos assim, que interagem com o programa, para também dar aqui uma visão mais integrada das oportunidades que existem para PME e startups altamente inovadoras. Portanto, como podem ver, dentro do AEC nós temos os tradicionais 3 níveis, digamos assim, que é o AEC Pathfinder, o Transition e o Accelerator. Estes programas estão muito divididos de acordo com os níveis de desenvolvimento tecnológico, os TRL, das soluções a apresentar e, portanto, dar aqui só a nota em jeito de lembrete para aqueles que já conhecem, que o AEC Pathfinder foca então níveis TRL mais iniciais até o TRL 3. Temos depois aqui o AEC Transition para projetos de certos programas que já foram financiados anteriormente, para que possam avançar entre o TRL4 e o 6, e o acelerador, o Accelerator, que foca então do TRL6 ao 8. E é importante só ficarem com esta visão que existem alguns mecanismos satélite que permitem também trabalhar os níveis de TRL mais a nível intermédio. Portanto, este ano foi lançada a convocatória piloto do pré-acelerador, que também permite desenvolvimento entre o TRL 4 e 6. O Eurostars também é um programa que foca estes níveis de TRL intermédios. Existem depois também outros programas europeus e a nível nacional há aqui uma ligação muito próxima com os projetos demonstradores, que, portanto, a maioria destas caixinhas, destes programas que nós mencionamos aqui, podem, de alguma forma, ter um acesso rápido ao AEC Accelerator. Portanto, se tiverem projetos a decorrer no âmbito destes projetos que vêm aqui, do Pathfinder, Transition, demonstradores Eurostars, e no futuro para acelerador, podem eventualmente ter aqui um acesso rápido através do Fast Track ou do plugin ao AEC Accelerator. Portanto, também deixar-vos aqui com esta imagem que vamos depois relembrar ao longo da sessão, que demonstra aqui também todo o ecossistema de inovação associado ao European Innovation Council, ao programa. E, portanto, dando esta nota aqui introdutória, avançarmos já para o que é então novo aqui no AEC. E, primeiramente, de forma sucinta, referir um bocadinho aqui as dotações e também, portanto, começando pelo AEC Pathfinder, em 2026 vai disponibilizar 262 milhões de euros. Portanto, a lógica, à semelhança do ano passado,
Relembrar que o objetivo do Pathfinder, como disse, é trabalhar em níveis de TRL mais iniciais, mas aqui procuram-se projetos de investigação que seja visionária, com potencial para alcançar grandes avanços tecnológicos. Cada projeto poderá receber até 4 milhões de euros, e isto sim é uma novidade. Anteriormente estavam limitados a 3 milhões de euros. E, portanto, o foco aqui é concretizar esta visão muito ambiciosa para tecnologias que sejam radicalmente novas, com capacidade de criar novos mercados e responder a desafios globais, e que, portanto, ainda estejam em fases de investigação muito incipiente. Portanto, níveis de TRL 1, 3, 4. Estes projetos no Pathfinder, à partida, serão projetos baseados em investigação de alto risco, mas também com alto potencial de retorno no futuro, mais uma vez também em áreas de Deep Tech. Portanto, passando para o IC Transition, com uma dotação de 100 milhões de euros disponíveis, mais 2 milhões face ao ano passado, e este instrumento pretende transformar os resultados de investigação já em oportunidades que se traduzam em inovação. Portanto, como referi brevemente, dá seguimento a projetos já financiados no âmbito de outros programas europeus, nomeadamente o Pathfinder, projetos, o Proof of Concept do European Research Council, projetos também colaborativos no âmbito do Horizonte Europa no Pilar 2, e agora também uma novidade, projetos das infraestruturas de investigação do Pilar 1, portanto, os Research Infrastructures. Portanto, se tiverem projetos financiados neste âmbito, poderão ser elegíveis aqui ao IC Transition e permitir financiar uma próxima fase dos projetos. Financiamento até 2,5 milhões de euros por projeto, e fica aqui então também esta nota de dotação para 2026. Finalmente, temos o ACE Accelerator, que iremos focar mais a fundo na sessão de hoje. Destina-se a startups e PME, como já referi, que estejam a desenvolver inovações com potencial também de criação de novos mercados ou transformar alguns dos mercados já existentes. O orçamento, também à semelhança do ano passado, 634 milhões de euros, e aqui, portanto, as empresas poderão alcançar subvenções até 2,5 milhões de euros, cofinanciadas a 70%, e investimento em equity, em capital, entre 1 a 10 milhões de euros. Referir a novidade do ano passado, portanto, o IC STEP, que, seguindo a linha também de 2025, oferece 300 milhões de euros para financiar, aqui apenas através de capital, PME, startups, spin-offs, small mid-caps, que atuem nas áreas consideradas críticas para a União Europeia, e o objetivo aqui é um bocadinho ajudar a garantir rondas de co-investimento privado já de valores mais substanciais, para que possam escalar rapidamente os seus negócios e então dar resposta a estas áreas que a Comissão considera crítica. E, portanto, fica aqui esta nota já introdutória em termos de dotação orçamental para o programa do EIC. E na mesma linha, salientar aqui as grandes novidades do European Innovation Council, portanto, ainda não focando apenas no acelerador, mas a nível geral, o que é que podemos contar com novidades para 2026 no programa. Começando pela IC Accelerator, aqueles que estão habituados aqui às candidaturas, a candidatura Full Proposal terá aqui mais oportunidades de submissão ao longo do ano, portanto, agora teremos 6 datas para 2026. Também existirão mais oportunidades para a fase de entrevista, 3 sessões de entrevista. O template sofreu aqui alguns ajustes e será um template mais curto, 20 páginas, com um conjunto de questões mais simplificado. Para além disso, também uma inclusão de uma avaliação aprofundada por um especialista técnico, tecnológico, que passará também a estar alinhado com uma entrevista remota com este especialista tecnológico. E, por sua vez, este especialista tecnológico é que irá, portanto, dar aqui umas notas para avaliação
que será então realizada por um painel de 3 especialistas. Já iremos também ver estas questões um pouco mais em detalhe. E referir também a short proposal, portanto, terá um modelo de submissão também atualizado, nomeadamente no conjunto das questões que eram consideradas, agora também elas mais alinhadas com os critérios de avaliação e mais simples, mais simplificadas. Portanto, há aqui também uma novidade muito visível, que é a introdução dos Advanced Innovation Challenges. Portanto, foram aqui lançados novos desafios, uma nova tipologia de convocatória para a inovação avançada. A convocatória de 2026 será piloto, apenas com 6 milhões de euros, e prevê-se depois 25 milhões de euros para o ano 2027. Estes desafios avançados pretendem apoiar também, na mesma linha do EIC, inovações de Deep de alto risco, mas aqui com a lógica orientadas pela procura de mercado. E, portanto, que tenham um potencial transformador, em especial em áreas onde existe investigação avançada, mas a adoção comercial ainda é reduzida. E dar então nota que para 2026 estes Advanced Innovation Challenges se traduzirão em 2 desafios específicos, um para a aceleração da inteligência artificial física e um para a aplicação prática de novas metodologias de abordagem disruptiva. Portanto, ficam também aqui com esta indicação. Uma das novidades já referi, que portanto para o EIC Pathfinder haverá aqui um aumento da dotação por projeto de 3 milhões para 4 milhões de euros. O programa EIC para 2026 e também na sua estratégia futura prevê um maior apoio à startup e aqui à fase de scale-up de forma geral. Para além disso, também a novidade que já referi, que no EIC Transition a elegibilidade é um pouco mais alargada, com a introdução de projetos provenientes de infraestruturas de investigação do Pilar 1, que também poderão ser considerados. Um foco maior nas questões de género e diversidade através do lançamento do Gender and Diversity Index. Portanto, numa linha de continuidade, mantém-se a convocatória STEP para investimentos em equity superiores a 10 milhões de euros e também na lógica de continuidade, já há alguns avanços que vimos já o ano passado, uma aposta contínua no esquema plugin, portanto, aqui com a certificação de programas nacionais e regionais, para este acesso rápido ao EIC Accelerator. E em Portugal, desde o ano passado já temos então guidelines concretas sobre este programa, que no caso de Portugal são os projetos demonstradores. Portanto, avançamos aqui para vos dar apenas aqui uma visão atualizada do programa do European Innovation Council e aqui um bocadinho as suas interações, como também já fui referindo. Este esquema, então, é avançado pela própria Comissão Europeia. E apenas dar aqui 2 notas para o futuro que poderão ser relevantes, portanto, que está prevista uma alteração ao programa de trabalhos ainda em 2026 ou então a refletir-se no 2027, mas é certo que isto irá acontecer no futuro, que está dependente da legislação mini-omnibus para a defesa. E, portanto, esta alteração permitirá que esse Accelerator passe a apoiar tecnologias de dupla utilização, dual use, portanto, seguindo aqui o contexto europeu de incentivos à área da defesa, e que o EIC STEP, a convocatória STEP, permita mesmo investimentos em projetos ligados unicamente à defesa. Portanto, isto será bastante importante de acompanhar ao longo dos próximos meses. E, paralelamente, será também promovido o Scale Up Europe Fund, portanto, um fundo para a participação de investidores privados, que tem aqui o objetivo de colmatar a falta de investimento de grande dimensão, superior aos 30 milhões de euros, que o EIC STEP já disponibiliza. Portanto, aqui pensar em investimentos já mais alargados no futuro. E ficam aqui em resumo um pouco
As novidades do AIC, também já entrando aqui, desvendando aqui alguns pontos em relação ao AIC Accelerator. Portanto, alguma questão que depois tenham, entrem em contacto connosco, que auxiliaremos também em todas estas novidades do programa. Passando então aqui o foco ao AIC Accelerator, para 2026 o que é que podemos esperar? Já fui referindo a alguns elementos, mas vou também abordar aqui o programa de uma forma geral, para, portanto, também dar aqui alguma informação a entidades que possam não estar a par do programa, em que é que consiste, tipo de projetos que se esperam, financiamento. Portanto, através deste slide de resumo, orientar um bocadinho esta abordagem mais genérica. Portanto, o AIC Accelerator é um programa de financiamento do Horizonte Europa, é destinado a PME, startup e também a small mid-cap, que foquem particularmente em deep tech, portanto, uma área onde é necessário um financiamento significativo durante um longo período, antes de serem gerados retornos. Estas inovações de deep tech muitas vezes também têm dificuldades em atrair financiamento, porque lá está, os riscos e o tempo envolvido são demasiado elevados para o mercado, portanto a Comissão Europeia pretende aqui colmatar estes riscos e permitir que as PME e startups atraiam os montantes de investimento necessários para uma expansão que seja mais rápida. E, portanto, o AIC Accelerator funciona aqui um bocadinho como um propulsor catalisador de expansão e scale-up destas entidades. É de salientar também que é um programa altamente competitivo, ok? Portanto, visa suportar também fases mais tardias de desenvolvimento tecnológico, TRL mais elevado. O nível 5 terá obrigatoriamente de estar finalizado, é um critério de elegibilidade muito importante de reter, e, portanto, financia TRL 6 a TRL 8 aqui no AIC Accelerator. Resumidamente, remarcar aqui que visa apoiar, no fundo, inovações que tenham uma componente tecnológica que já tenha sido testada e validada em laboratório ou em outro ambiente relevante e, portanto, lá está, que tem uma maturidade tecnológica já avançada. Portanto, reter aqui que o nível 5 de TRL necessita mesmo de estar finalizado. É um programa monobeneficiário, portanto, para serem elegíveis, os candidatos não necessitam do consórcio, deverão ir de forma individual e devem ser, como já venho a referir, PME e startups estabelecidas num Estado-membro ou num país associado ao programa Horizonte Europa. Também poderão ser small mid-cap, portanto, empresas de pequena e média capitalização, até 499 trabalhadores. E, portanto, aqui é necessário também ver com atenção a elegibilidade das small mid-caps, porque não são elegíveis para todas as modalidades do AIC Accelerator. Pessoas ou organizações que pretendem também desenvolver uma startup no momento da assinatura futura do contrato com a Comissão, deverá estar legalmente estabelecida, não necessita à data de candidatura, mas à data de assinatura de contrato com a Comissão, em caso de sucesso, é necessário. Indo aqui também para as modalidades de financiamento, referir, portanto, mais uma vez, os projetos do AIC Accelerator pretendem apoiar desenvolvimento, implementação e expansão da inovação entre o TRL 6 e o 8, para além do apoio financeiro às questões tecnológicas, apoia também toda a questão do mercado, expansão do mercado necessária para que a solução esteja, portanto, pronta para entrar no mercado no final do projeto. Os projetos selecionados podem então receber subvenções até 2,5 milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento de 70%. Portanto, podem ter aqui um grant de 2,5 milhões. Os projetos serão necessariamente, se forem ao máximo de subvenção, serão necessariamente orçamentos mais elevados.
É possível combinar esta subvenção a fundo perdido com investimento em capital através do fundo do EIC, e este investimento em capital pode ir entre 1 a 10 milhões de euros para apoiar então a expansão destas PME startup. E então referi também que empresas que trabalham em tecnologias consideradas de interesse estratégico europeu poderão depois, na convocatória do EIC STEP, candidatar-se a investimentos equity superiores a 10 milhões, deixar aqui esta nota. Mas no âmbito do EIC Accelerator está limitado aos 10 milhões. Portanto, este financiamento segue também alguns princípios específicos, portanto, a participação do fundo EIC nos casos de equity é sempre minoritária, limitada a 25% das ações com direito a voto, e aplica-se também o conceito de capital paciente, portanto, aqui uma perspectiva média de 7 a 10 anos para desbloquear aqui o capital. É importante referir. E neste âmbito, ou seja, espero que entendam que é possível aqui, por um lado, subvenção a fundo perdido até 2,5 milhões e por outro, em capital. E estas duas tipologias estão organizadas em 3 modalidades. Portanto, é possível que um projeto tenha apenas a subvenção a fundo perdido para empresas que comprovem ter meios financeiros suficientes para a fase de implementação e expansão do TRL9, ok? Para a entrada no mercado. São casos que têm que ser estudados com atenção. Digamos que o mais comum é que a subvenção dos 2,5 milhões combinada com investimento em capital para quem necessita de apoio, tanto no desenvolvimento tecnológico de 6 a 8, como também para depois a implementação e expansão no mercado TRL9. E por fim, apenas investimento em capital para empresas que pretendam apenas colmatar aqui lacuna de financiamento e acelerar a expansão de inovação de alto risco sem a necessidade da subvenção. Portanto, existem estas 3 modalidades que deverão ser sempre analisadas caso a caso, dado o contexto da ideia em si da própria empresa. Referir aqui também, portanto, dar nota das deadlines para 2026, tentar explicar que aqui no ACE Accelerator existem 2 momentos importantes a considerar, portanto o momento da submissão da candidatura short, que é o primeiro passo, já vamos ver um bocadinho com mais detalhe este processo, e aqui temos que considerar que a Comissão agrega todas as candidaturas submetidas até à primeira terça-feira de cada mês, portanto a primeira terça-feira de cada mês, às 5 horas de Bruxelas, são consideradas para avaliação as candidaturas short. E teremos então aqui 6 momentos de candidatura full application, nas datas que conseguem ver, portanto 7 de janeiro, 4 de março, 6 de maio, 8 de julho, 2 de setembro e 4 de novembro serão as datas a considerar para a candidatura full. Portanto, onde também até esta data limite serão então avaliadas as candidaturas que foram submetidas até esta data. É importante depois ter aqui em consideração e jogar com os momentos e com os tempos necessários para a avaliação da short, para depois conseguir efetivamente fazer a submissão da full para a data que pretendemos. Já vou explicar um bocadinho melhor esta dinâmica. Mas antes disso, de explicar o processo do ACE Accelerator, é importante referir o tipo de projetos elegíveis, portanto já fui referindo um bocadinho o âmbito dos projetos que se pretendem, mas é importante também dar nota que existem 2 modalidades, portanto o ACE Accelerator Open, aberto, e os Challenges, os desafios, sendo que os candidatos podem submeter a candidatura a qualquer uma destas modalidades, de acordo com o que fizer mais sentido. Como o próprio nome indica, o Open não tem prioridades temáticas pré-definidas, portanto está aberta, é bottom-up, a qualquer domínio de tecnologia ou aplicação que seja deep tech, altamente disruptiva, com capacidade de criar novos mercados, como referi anteriormente. E os Challenges, que são então tópicos pré-definidos que foram identificados em áreas
chave que a Comissão considera revolucionárias e que terão um grande impacto nos objetivos da União Europeia. E, portanto, passando ao slide seguinte, poderão ver aqui os desafios para 2026, que serão 5, portanto, materiais avançados para energias renováveis e para sistemas de armazenamento de energia. Temos também aqui conceitos alternativos para tecnologia-chave na temática de fusão e aqui, portanto, esta questão das Fusion Power Plants. Em terceiro lugar, o desafio de biotecnologia para regenerar solos agrícolas. Em quarto lugar, aqui o incentivar da cadeia de valor dos materiais críticos, para os Critical Raw Materials, e também, por fim, aqui Deep Tech para adaptação climática. Portanto, se considerarem que a vossa solução encaixa em algum destes desafios, aconselhamos a também explorar connosco depois o detalhe de cada desafio em concreto. E, no fundo, deixar então esta nota, tem a oportunidade de submeter à convocatória aberta, ao Open, que não tem aqui uma indicação temática, e depois os 5 desafios que estão disponíveis são também uma possibilidade. É importante também referir, no âmbito do IC Accelerator, a tipologia de custos elegíveis. Portanto, já referimos que há aqui uma possibilidade de subvenção de 2,5 milhões de euros a fundo perdido, cofinanciados a 70%, e também investimento em equity, em capital, até 10 milhões de euros. E, portanto, em termos de tipologia de custos elegíveis, o IC Accelerator cobre custos com recursos humanos, custos com viagens necessárias à implementação do projeto, de contratação de serviços e compra de bens consumíveis e também equipamentos necessários à implementação da ideia de projeto. Portanto, aqui há alguns exemplos, como já referi, consumíveis, também algum tipo de equipamento relacionado com infraestrutura tecnológica, participação em eventos, submissão de pedidos de patente, portanto, custos relacionados com proteção intelectual, certificação, standardização, são tudo custos elegíveis. Há também uma rúbrica de subcontratação, quando necessitamos de externalizar a execução de uma tarefa do projeto. Existe uma rúbrica de taxa de custos indiretos, 25%, sobre os custos diretos, e, portanto, estes são essencialmente os custos elegíveis no âmbito do IC Accelerator. A subvenção não cobre os custos relacionados com a entrada no mercado, ou seja, com o TRL 9. No entanto, através do capital, do investimento em equity, é possível então cobrir este tipo de custos de exploração e scale-up no mercado. E fica aqui então, assim, de forma simples, a tipologia de custos que poderão ver cobertos. Portanto, não referi, mas obviamente todos estes custos com o intuito de avançar em termos tecnológicos do TRL 6 ao 8 e também para a preparação e entrada no mercado. E realizar aqui o Freedom to Operate, portanto, todos estes custos são elegíveis. Passando à frente, para tentar explicar um bocadinho então como preparar uma candidatura, quais são os passos necessários para submeter uma candidatura ao IC Accelerator. Pode ser aqui um processo um bocadinho confuso, também a FI Group apoia toda esta cadeia de valor do IC Accelerator, digamos assim. Portanto, existem 3 passos principais: a submissão da short proposal, da full proposal e depois a entrevista com um júri EIC. Começando pela short proposal, pode ser submetida a qualquer momento e é avaliada remotamente por especialistas da Comissão, por 4 especialistas, com base nos critérios excelência, impacto e implementação,
Possui um formulário mais curto, de 12 páginas, onde a ideia aqui é responder a algumas questões sobre a empresa, a inovação, o potencial de mercado, e deve ser acompanhada por um pitch deck e também por um vídeo de 3 minutos. Portanto, o que demonstra também aqui a motivação para a candidatura e também a proposta de valor da vossa solução inovadora. Já referi, a proposta da Short está limitada a 12 páginas, por isso é que é uma proposta mais reduzida. Portanto, como também já referi, está aberta a qualquer momento, mas é então feito um batch mensal à primeira terça-feira de cada mês. E então até essa terça-feira todas as propostas depois serão, avançam com a sua avaliação por parte dos especialistas. Terá que ter, para avançar para a próxima fase, terá que ter aqui uma decisão go por parte de pelo menos 3 dos avaliadores. Portanto, se tiver uma decisão não favorável, um no-go, poderá aqui haver espaço para uma resubmissão. Se avançar com um go de pelo menos 3 dos avaliadores, vai então inicia-se o processo da candidatura full proposal. E, portanto, dentro de 4 a 6 semanas recebem esse feedback da avaliação da short e serão convidados a realizar o seguinte passo da proposta full, que terá que ter então em conta uma das datas limite de financiamento que já referi anteriormente. Portanto, este ano o primeiro cut-off é já em janeiro. Aqui na convocatória full application, existe um novo template, é uma novidade este ano. Portanto, também o formulário da parte A, o formulário administrativo, está mais dinâmico, está ajustado. A estrutura da proposta foi simplificada face aos anos anteriores, apenas com 6 itens e não 11, com perguntas também mais focadas, e os candidatos são incentivados a apresentar as suas inovações de forma mais factual e baseada em evidência. Portanto, deixam de ser incluídas aqui algumas questões como a missão e a visão da empresa, o problema e a oportunidade, ou o impacto mais amplo, que passam a ser apenas abordadas aqui na fase da candidatura full e não na short. Aqui, se calhar não fui clara, mas esta questão, fazendo aqui portanto, estava a referir-me à short. Portanto, fica retomando aqui a questão da full proposal, o documento é um documento agora até 20 páginas e com 7 critérios, anexos obrigatórios e não 10 como eram anteriormente. Portanto, em termos de documentos obrigatórios a anexar, é o mesmo de sempre, o Freedom to Operate, um plano de negócios detalhado, um plano de implementação que consistirá então na descrição dos work packages, o plano financeiro, cartas de intenção, o pitch deck e o vídeo. Portanto, deixam de ser obrigatórios o Data Management Plan, os currículos e a Ownership Declaration. E, portanto, há aqui uma simplificação deste passo da Full Application. Também houve uma simplificação na candidatura short, mas é mais significativo na Full Application. E também é positivo destacar aqui mais oportunidades de submissão ao longo do ano. Este ano, então, serão 6 oportunidades de submissão. Após a submissão, a proposta será avaliada remotamente, segundo os critérios, e aqui também entra uma novidade. Portanto, a avaliação será iniciada por um especialista tecnológico que irá analisar a candidatura, um especialista técnico-tecnológico, e será promovida uma entrevista remota com a empresa, entre a empresa e este especialista. Portanto, este será o primeiro passo. Esta entrevista vai fornecer aqui informações adicionais a um painel de avaliadores de 3 peritos, que depois será então este painel de 3 peritos que irá emitir a avaliação final da candidatura e decidir se passa a entrevista ou não.
E esta decisão também será, portanto, pontuada e ilustrada numa lista de empresas convidadas à entrevista, portanto, será por ordem de pontuação. E então, as empresas com pontuação mais elevada serão convidadas então a ir à entrevista. Consequentemente, o processo de full application será aqui um processo um pouco mais longo do que anteriormente, portanto, 8 a 9 semanas, até entre a submissão da full e os resultados da mesma. Portanto, é uma consequência natural desta revisão do processo de avaliação da candidatura full. Já então, no último passo, que será a entrevista, a todas as empresas que tiveram então uma avaliação favorável e que estão no ranking selecionadas para a entrevista, irão à entrevista, que se realizará presencialmente em Bruxelas, com um conjunto de, à partida, 6 júris do AIC, que irão então entrevistar a empresa. A empresa terá a oportunidade de fazer o seu pitch de 10 minutos e depois há um conjunto de perguntas para 35 minutos. Portanto, no máximo aqui uma duração de 45 minutos desta entrevista. Caso sejam selecionados para entrevista, os candidatos serão informados aproximadamente 3 semanas, ou melhor, reformulando, o que eu quero dizer é que o resultado da entrevista será comunicado aproximadamente 3 semanas após a entrevista, portanto, um processo aqui já mais rápido, mais ágil. E este ano, mais uma vez, aqui a novidade de 3 sessões de entrevista, que serão, portanto, na semana de 18 a 22 de maio, de 19 a 24 de outubro e de 15 a 19 de fevereiro, já do ano de 2027, mas ainda referente às candidaturas de 2026. Importa, por fim, destacar que as candidaturas que cumpram todos os critérios de avaliação e que sejam avaliadas favoravelmente pelo júri, mas não sejam recomendadas para financiamento, receberão um selo de excelência que poderá facilitar a obtenção de financiamento através de outras fontes nacionais, regionais e até europeias. E, portanto, fica aqui um pouco o processo. Claro que todo este processo tem detalhes e nuances muito específicas que aqui a EFI Group também está disponível para apoiar nesse processo. Fica, de forma geral, as novidades relativas ao mesmo e aqui uma visão geral para que tenham ideia do que é que implica uma candidatura ao AIC Accelerator. Portanto, espero que tenha ficado claro e também alguma questão, contactem-nos que ajudamos a esclarecer. Gostaríamos também, no âmbito deste webcast, referir apenas de forma mais breve aqui a convocatória do STEP Scale Up. Portanto, já em alinhamento com o ano 2025, vai promover-se novamente esta convocatória, portanto, alinhada com a Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa, o STEP, vai fornecer 300 milhões de euros de financiamento em capital a empresas promissoras, PME, startups, small mid cap, que impulsionem então a inovação nas áreas críticas, nas áreas-chave, que são 3, portanto, o digital e deep tech, tecnologias limpas e a biotecnologia. São então consideradas as 3 áreas-chave críticas para a União Europeia para avançar como ator mundial a nível de inovação, ator de referência. Considera que o investimento nestas 3 áreas é crítico e necessário. E, portanto, empresas que tenham projetos nesta área poderão candidatar-se ao AIC Step Scale Up e que necessitem, obviamente, também aqui de uma alavancagem em capital. Por fim, gostávamos também só de destacar aqui os tais instrumentos satélite, o AIC, o Fast Track e o Plugin, que existem associadas ao AIC Accelerator e que as empresas, em especial as portuguesas, não devem deixar de aproveitar. Portanto,
por um lado, o esquema Fast Track, que é um esquema específico de acesso rápido ao IC Accelerator, e, portanto, os candidatos não se candidatam, passando aqui também pelo NASM, diretamente ao concurso do ACE Accelerator. Em vez disso, é realizada uma revisão aos projetos pelas autoridades competentes, portanto, projetos que tenham, no âmbito dos programas que estão aqui no slide indicados a decorrer, podem, se assim indicados pelas autoridades gestoras responsáveis, ter um acesso facilitado ao ACE Accelerator. Portanto, estejam atentos, contactem com os vossos Project Officers para perceber se terão essa oportunidade. E serão então convidados a preparar a proposta para o ACE Accelerator, saltando o passo da candidatura short, portanto, indo diretamente à full proposal. E os programas elegíveis, portanto, estão aqui destacados no slide. De forma semelhante, a nível nacional, existe um mecanismo de acesso rápido plugin e, portanto, o único programa nacional são os projetos demonstradores que estão certificados para este acesso rápido. O acesso ao concurso é promovido também pela ANI, portanto, a identificação de projetos que poderão ser relevantes para o ACE Accelerator é realizada pela ANI, e para formalizar esta candidatura é depois necessário preencher um formulário curto para fazer esta formalização, e também é necessário que se acompanhe de um pitch deck e de um vídeo de 3 minutos, portanto, no mesmo sentido, para as entidades que tenham projetos demonstradores a decorrer, ou que, portanto, aqui especialmente importante se já estão terminados, mas a decorrer também poderão estar atentos esta possibilidade futura de acesso rápido ao ACE Accelerator. E, portanto, mais uma vez, só para referir, então, os tais esquemas Fast Track e Plugin, podem ver aqui no esquema de que forma é que elas estão organizadas no âmbito do programa ACE, exatamente como demonstra aqui a imagem. Por fim, e também para não tomar mais tempo, salientar apenas aqui as convocatórias do ACE, portanto, do European Innovation Council, para o próximo ano, portanto, todas as convocatórias. Salientamos, obviamente, aqui o ACE Accelerator, tanto o Open como os Challenges têm aqui as mesmas datas de convocatória. Mais uma vez, terem atenção que para submeter a full é necessário ter a short aprovada e, portanto, ver bem aqui os timings necessários para a candidatura full. Existirão as tais 6 datas ao longo do ano. Apenas referi muito brevemente que então para o ACE Accelerator, que teve uma call piloto este ano, a próxima convocatória abrirá apenas em novembro de 2027. Temos aqui a call do STEP, que também está aberta de forma contínua, mas com as datas de corte 11 de fevereiro, 6 de maio, 9 de setembro e 25 de novembro. O ACE Pathfinder Open, a data de convocatória é até dia 12 de maio, o Pathfinder dos desafios dos challenges até dia 28 de outubro de 2026, o ACE Transition 16 de setembro de 2026 e, portanto, a novidade dos ACE Advanced Innovation Challenges tem aqui este ano a data de 26 de fevereiro e depois em 2027 18 de junho à partida. Portanto, deixar aqui esta nota em relação às deadlines. E, portanto, eu dou por terminado aqui o webcast dedicado ao ACE e às novidades para o ano 2026, com um foco aqui no ACE Accelerator. Espero que estas informações que partilhamos sejam de alguma forma útil, também para que tenham uma visão mais alargada e mais clara do programa e do seu funcionamento. Claro que é um programa com muito detalhe e muitas nuances, portanto, sintam-se à vontade para nos contactar caso tenham alguma dúvida e queiram também explorar os vossos casos específicos. Esperamos que, acima de tudo, se sintam preparados e confiantes para avançar com as vossas candidaturas aqui ao AIC.
em específico ao ACE Accelerator. Portanto, obrigada a todos pela atenção e até ao próximo webcast.